Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, minha gente. Deixa eu ver aqui. Estou tentando começar, mas não está entrando a internet, não está boa. Bom dia. Quer dizer, entrei no YouTube, no Facebook, mas... bom dia. Consegui entrar no Instagram. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Vocês estão aí? Eu acordei aqui com ideia e resolvi fazer uma live improvisada. E é exatamente isso que eu estou querendo compartilhar com você. E vou bater um papo aqui com as pessoas que quiserem participar. Bom dia, bom dia, bom dia. Nair, bom dia, Renata. Podem dizendo aí na sessão. Bom dia, Lívia. Bom dia, Silvana. Carol, Andressa, Miriam. Né? Bom dia, Betânia. Sejam todos e todas bem-vindas. Bom dia, Miriam. Ana Paula. Mentora da Mãe Terra. Que legal, que nome bonito, hein? Mentora da Mãe Terra. Então, essa live, gente, eu tive um insight antes de dormir. Ontem eu estava... me teve uma intuição de ter uma... de estar percebendo a presença de Deus, né? E aí comecei, inclusive, a fazer uma poesia antes de dormir. Deixei para concluir hoje, cara, estava muito tarde, eu estava bastante cansado, né? E eu acordei hoje com essa pergunta na cabeça, né? O que é que as pessoas gostariam de perguntar para Deus, né? Então, a live de hoje vai ser em cima disso. Se você pudesse fazer uma única... Bom dia, Ana, né? Bom dia. O que é que você fazia? Qual seria a pergunta hoje? Qual seria a pergunta que você faria para Deus? Tá? Então, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, tá? Que eu vou comentar e eu vou chamar algumas pessoas aqui para bater papo comigo, quem quiser aqui no Instagram, sobre isso, né? Então, se você pudesse fazer uma pergunta hoje, qual seria a pergunta que você faria para Deus? A Ana está dizendo perguntar porque é que o meu marido anda sempre a ser seguido no Facebook por sair de prostitutas. Eita, Ana. É isso aí o que é o mais importante para você hoje? Então, fique atentos para as perguntas que você vão fazer, né? Porque é importante que você esteja olhando para as soluções da sua vida, né? Para as soluções da sua vida. Porque às vezes a gente faz as perguntas para Deus onde a gente fica procurando problema, né? E isso não é o que é, qual que seria a pergunta essencial, né? Qual seria a pergunta essencial que você faria para Deus, né? Então, procure pensar sobre isso. Que pergunta essencial você faria para Deus nos dias de hoje, né? Qual seria a sua pergunta? Renata perguntaria, por que o mundo está com tanta maldade? Então, e você? O que você faria? Qual seria a pergunta que você faria hoje, né? Se você pudesse fazer uma única pergunta que você faria. Depois eu vou dar umas sugestões aqui dos meus insights de que pergunta. Eu quero saber o que é que vocês perguntariam para Deus. Viviane, o que Deus deseja que esclarecer no desenvolvimento da minha espiritualidade. Fisiodan, quem sou? Por qual motivo estou nesse corpo? Qual é a minha real missão? Por que tanta desigualdade? Ok, né? Então, eu quero trazer uma reflexão em cima das perguntas de vocês, mas vocês podem dizer aí, qual a pergunta que você faria hoje? Uma única pergunta. Qual seria a única pergunta que você faria para Deus hoje? Qual seria a sua prioridade número 1? O que é que você perguntaria para Ele?
Se você pudesse perguntar, o que é que você faria? Bom dia, Meire, bom dia, Arlete. Viviane, que clareza preciso ter sobre o agora? Ok. Miriam de Souza, seria muitas perguntas, mas a principal seria, o que ele quer de mim? É uma pergunta só. Você só tem uma chance. Você só pode fazer uma pergunta. Deus tem muita gente para responder. Ele não pode responder muitas perguntas. Ele não tem tempo, então só pode ser uma. Viviane, como posso viver ainda melhor? Deus, como posso te ajudar hoje? A Meire está colocando aqui. Ana Paula, porque aconteceu a pandemia, né? Então faça uma pergunta, veja bem, vou dar uma pista para você. Mamata, sempre achei que tinha uma missão, qual a minha? Então faça uma pergunta que possa trazer clareza, trazer soluções, né? Deus, qual o meu verdadeiro propósito? Ok. Ana Flávia, bom dia. Bom dia, querida. Perguntaria o que fazer para ser uma pessoa melhor? Ana Alves, como podes me ajudar? Como me podes ajudar? Ok. Então, vamos ver mais aí o que é que vocês podem ficar à vontade aí. Qual seria? Você só tem uma pergunta. Você só tem uma pergunta para fazer para Deus, não tem duas, só tem uma, só pode fazer uma. Ele não tem tempo, ele está muito ocupado e são bilhões de pessoas para fazer pergunta. Ele só pode responder uma pergunta sua. Qual seria a pergunta? Carla, faria um pedido: abrir meus canais, ser superceptivos, espirituais, para seguir a vida com luz, amor e igualdade. Aí é um pedido, eu estou perguntando uma pergunta. Amanhã eu vou fazer uma live, a live de amanhã, vamos fazer amanhã, vai ser sobre pedido. Hoje é uma pergunta, não é pedido. Arlete, o que eu preciso saber, Deus? O que eu preciso saber, Deus? Seja um pouco mais clara, né? Porque aí tem alguma coisa específica que você quer saber, porque o que você precisa saber pode ser que ele tenha uma resposta muito grande para você, não sei. Se você puder ser específica, talvez seja melhor. Gilmara, por que tantas adversidades de saúde em família? Deus, Camila, como ser melhor aqui? Bom dia, como faço para abrir minha consciência? Ok, então vamos ver aí, podem ir colocando. Você só tem uma pergunta, você só tem uma pergunta, né? O que fazer, Elias? O que fazer para sairmos do fundo do poço? Vou lhe dar uma dica, né? Faça uma pergunta que possa servir para você em qualquer situação da sua vida. É uma dica. O que posso fazer para expandir o amor ao próximo por mais pessoas? Marcele, ok. Bom dia, Maria do Carmo. Maria de Lourdes. Deus, por que no planeta a gente aprende primeiro errado para depois aprender a fazer certo? Olha aí, porque pretendemos aprender errado depois fazer certo. Fátima, você acha que as doenças são consequências dos nossos comportamentos? Fátima, você está perguntando a Deus ou está perguntando a mim? Né? Não ficou claro aí. A pergunta hoje é para Deus, não é para mim. Depois você pode, a quem estiver aqui no Instagram, eu vou chamar para bater um papo rápido comigo aqui, que hoje é o dia da minha feirinha orgânica e eu vou sair daqui para fazer minha feira. Laci, Deus, que produtos eu posso trabalhar e desenvolver na minha empresa para contribuir com o planeta e o próximo? Fátima perguntou a Deus, né? Você acha que essa é a consequência do nosso comportamento? Ok. Maria de Fato, por que eu não consigo melhorar minha vida financeira e se perpetua dívida? Ok. Fabiola, todo dia temos marcado de partir desse plano ou pode ter alterações devido às nossas atitudes? Muito bem. Então, e você? O que é que você perguntaria a Deus? Carla, qual o melhor caminho a seguir para que eu possa servir ao mundo? Pessoas. Ok, minha gente. Muitas perguntas boas aqui, né? Eu me lembro, né?
Podem ir colocando as suas perguntas aí, viu, gente? Eu vou fazer um comentário agora. Né? Porque tiveram perguntas bem interessantes aqui, né? Todas elas estão ligadas ao momento que vocês estão passando. Normalmente a gente faz as perguntas em cima do que a gente está vivendo, né? Da nossa compreensão do mundo. Isabel, Deus, porque me sinto a deriva Laci, gratão, olha, se algum dia que não te ouvi, você me traz uma luz, que legal. Maria Abadia, eu estou seguindo o meu propósito de vida. Então, talvez seja, a pergunta talvez seja, qual o meu propósito de vida, né? Porque aí ele pode dizer qual é o seu propósito de vida, né? E você saber, aí você vai saber se você vai estar seguindo ou não, não é? Então, quando eu li a biografia do Einstein, né, há muito tempo atrás, eu até cito isso no meu livro, né? Acho que tem um diálogo dele com o Niels Bohr, né? Que ele fala, né? Que ele diz, olha, eu quero apenas saber como é que o velho pensa, né? O resto são detalhes. E quanto à compatibilidade, Deus, estou no caminho certo. Maria Leni, vejo por 2 anos, um religioso e outro pelo lado humano e material, né? Então ele dizia assim, né? Eu apenas quero saber como é que o velho pensa. O resto são detalhes, né? O velho, para Einstein, era uma forma carinhosa dele chamar Deus, né? Então ele queria saber como é que era a mente de Deus, como é que a mente de Deus funcionava, né? E aí ele vivia exatamente estudando as leis que ele queria encontrar. Ele queria encontrar uma equação, né, que era o que ele chamava de campo unificado, que era exatamente que ia explicar todos os fenômenos do universo, né? Então Einstein tinha um certo objetivo de entender a mente de Deus, e aí como ele via que Deus se expressava através de muitos campos energéticos, então você tem o campo magnético, você tem o campo eletromagnético, você tem o campo gravitacional, você tem o campo das forças nuclear forte e fraca, né? E aí o sonho dele era exatamente ele encontrar algo que pudesse unir todas as forças, né? Bom dia quem está chegando aí. Unir todas as forças, todas as energias, de forma que ali você pudesse ter uma compreensão, né? Então, quando ele dizia, eu quero saber o que o velho pensa, né? O velho era Deus, né? Eu quero saber como ele pensa. O resto são detalhes, né? Eu quero entender a mente de Deus, né? Então, eu quero entender a mente de Deus. Então, eu acho interessante, né? Eu sempre achei muito interessante essa reflexão do Heidegger, né? E a Lala está dizendo, Deus, às vezes parece que eu não vejo a porta se abrir mesmo que eu não desisto. O que será que está acontecendo? Denise, me dê mais clareza e sabedoria para melhor servir e também para curar minha dor crônica. Entrego o que não consigo modificar e me abro para as possibilidades de me libertar, né? Então, qual o seu Instagram, por favor? Você está no meu Instagram, Iana. É o Wallace _Lima _oficial. Você está dentro do meu Instagram. Você já está no meu Instagram, né? Wallace _Lima _oficial, né? O Einstein era uma pessoa muito espiritualizada, né? Não sei se ele tinha ligação com nenhuma religião, não, mas ele era um ser humano era um ser humano muito evoluído espiritualmente, né? Muito, muito evoluído. Eu li há muito tempo atrás Como Vejo o Mundo, né? Então ele tinha tem uma frase de Einstein que ele dizia, tem 2 formas de você ver o mundo, né? Uma é você acreditar
que não existem milagres. E a outra, você quer acreditar que tudo na vida são milagres, né? Eu acho essa frase muito boa também. Ele era um indivíduo muito espiritualizado. Ele era judeu, mas ele não tinha nenhuma ligação com nenhuma religião institucionalizada, pelo que eu entendi, mas era um indivíduo com uma mente muito evoluída espiritualmente, né? E por isso que ele estava nessa busca de eu quero entender a mente de Deus, eu quero saber como Deus pensa. Então, gente, entender como Deus pensa, né, para que a gente possa fazer as perguntas certas, né, é importante a gente saber exatamente, conhecer as leis que regem a vida, né, as leis que regem a vida, né. O Salomão, lá nos Provérbios, ele vai trazer essa questão das atitudes, né, então os Provérbios trazem essa perspectiva das atitudes, né. Se você vai ver, né, então você vai encontrar, se você vai ver também a mensagem de Jesus, que fala de amor, que fala de fé, né, ele dá pistas muito claras também, né, quando Jesus diz, aquele que muito tem, muito será dado, aquele que pouco tem, até o que tem será tirado. Então ele está dizendo, olha, você precisa cuidar do que você carrega com você. Né? Então, aquilo que você carrega com você é potencializado. Né? Se você acha que pode, você pode. Né? Se você acha que não pode, você não pode. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma vigilância muito grande, né? Na relação consigo, porque a relação consigo também é a relação com Deus. Né? É o que você está pedindo ao universo. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento ao que é que você está perguntando, né? Ou seja, o nosso diálogo com Deus, ele está acontecendo o tempo todo, e ele está presente também o tempo todo, ele está presente o tempo todo nas nossas vidas, né? Está ali do lado o tempo todo. Eu fiz até uma música falando de Deus, se tiver tempo eu posso até cantar para vocês. Então, exatamente essa perspectiva de que Deus, as leis foram criadas de uma forma tão inteligente, tão perfeitas, né? Que nós precisamos olhar para essas leis, que as leis do universo é como se fosse a linguagem de Deus. Por isso que a física quântica, desde que eu comecei a estudar a física quântica, fiquei muito apaixonado, que eu vi ali o divino, né? Que era a linguagem quântica, né? Que é exata da energia. A energia, tudo é vibração, né? Tudo é energia, tudo tem uma frequência e tudo tem uma informação, né? Então, o tempo todo nós estamos informando, né, a Deus, ao universo, aquilo que a gente acredita, né? Denise está falando orai e vigiai, exatamente. Então, essa frase aí de Jesus eu uso muito, orai e vigiai. Então, assim, se a gente for olhar, né, se a gente for olhar para a nossa vida, né, nossa vida é uma resposta àquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos está no nível consciente, está no nível subconsciente, muitas vezes até inconsciente, né? Então, assim, e aí essa busca pela pergunta certa, né, pela orientação certa, é uma busca por nós mesmos, entendeu? Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta a Deus, faça uma pergunta que traga clareza, né? Então, assim, você perguntar sobre o seu propósito é uma coisa muito legal, sobre a sua missão de vida é muito legal. Algo que lhe dê uma orientação, não é? E aí, claro, essa pergunta de Einstein seria assim, perguntar, Deus, como é que você pensa? Essa seria a pergunta, né? Peraí que minha filha está ligando aqui, eu não vou poder atender. Essa seria a pergunta perfeita, né? Deus, como é que você pensa, né? Eu quero só quero saber isso. Como é que você pensa? Peraí, deixa eu mandar só uma mensagem para minha filha rapidinho. Então, porque se você souber como Deus pensa, né? Então a grande questão
Tá sem áudio? Ué, que estranho. O som sumiu, foi? O som está desligado? Que estranho. Peraí, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu, minha gente. Sem som. Deixa eu ver se eu... Vamos ver aqui se eu mudar de rede, muda alguma coisa. Voltou o som ou não? Voltou o som? Tá sem som? Voltou? Voltou? O pessoal no Instagram tá sem som. Não, é no Instagram. Ficou no modo Instagram. O que foi que aconteceu? O som sumiu? É, ficou mudo? Que estranho. Não sei o que é que tá vendo, gente. Eu vou fazer o seguinte no Instagram. Tem um pouquinho de paciência aqui o pessoal do YouTube e do Facebook, porque deu uma pane aqui no Instagram. O Instagram tá muito esquisito totalmente. Vamos ver se volta agora. Eu vou desligar e entrar de novo. Deixa eu ver se melhorou. Sem som? Então eu vou sair. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Eu vou sair. Peraí, deixa eu... Só um minutinho aqui do pessoal do YouTube. Tem um pouquinho de paciência aqui que deu uma pane aqui no... Deixa eu só começar aqui, botar o título pra gente... Pronto, vamos ver se entra agora. Tá? Vocês... eu vou... Porque o homem é mau, né? Gente, eu tô retomando aqui no YouTube, né? Ou no Instagram, para ver se as pessoas que estavam aqui... eu poderia ter dito às pessoas para vir para o YouTube, mas tem gente que às vezes não tem YouTube, né? Tem gente que só assiste live no Instagram. Então, eu tô reiniciando aqui, gente, porque caiu não, ficou sem som, de repente, no Instagram, e nós estávamos falando exatamente sobre... Voltou agora, tá ok? Tá ouvindo? Que bom. O Instagram tá muito estranho, ele derruba live, ele fica sem som de vez em quando, né? Eu não sei o que está acontecendo, eles estão precisando olhar para isso, de vez em quando tem umas coisas estranhas. Então, tá ok agora, né? Então, nós estávamos falando sobre essa questão de qual a pergunta que você faz a Deus, né? Então, eu estou reiniciando a live, porque ela ficou sem som, né? Então, a gente está retomando, né? Nós estamos retomando a live. Então, eu estava falando exatamente essa questão do Einstein, que dizia, eu quero saber como é que o velho pensa, né? O resto são detalhes, eu quero saber como Deus pensa, né? O resto são detalhes. Então, essa é o grande desafio, a gente entender que existe uma ordem, né? Então, tem muitas pistas, porque agora caiu tudo, Júlia? Não, estamos ao vivo aqui no YouTube, não caiu nada, não. Então, se a gente começa a olhar para as leis, né, que regem a vida, né, tá tendo eco daí. Eita, vamos ver se é só você, né, porque só você falou, porque quando é uma pessoa falando, então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. Essa live, na verdade, estava no ar, mas faltou o som, eu estou reiniciando ela. Mas vocês também podem vir para o YouTube e para o Facebook, caso dê problema no Instagram de novo. O Instagram está muito instável, né? Ele, de vez em quando, acontece essas loucuras. Agora tá, Orion, mas caiu o som, de repente eu estava falando e o pessoal parou de ouvir. Então, essa coisa de você entender como Deus, né? Qual é a lógica, né? Qual é a lógica? Então, a gente vai olhar
a orientação que Jesus dá, ele fala de amor. Você vai olhar a orientação que os grandes mestres Buda dá, ele fala exatamente de você entender que existem programações que a gente termina caindo no sofrimento, né? O Hermes Trismegisto, as constelações familiares, o Bert Hellinger traz as ordens do amor. Então, a grande questão é entender esse contexto da forma como Deus pensa, que Deus pensa através das leis, né? Então, eu estava falando exatamente da física quântica, né? Como eu me apaixonei por essa área da ciência moderna, da física quântica relativística, pela astrofísica, porque eu vi ali a possibilidade de eu entender a mente de Deus, que era exatamente essa a perspectiva do Einstein. Ou seja, como é que o velho pensa? Como é que ele pensa? Então, ele pensa através dessas estruturas, né? Ou seja, se a gente começa a ver as leis como elas são tão perfeitas, né? Como elas são... Oi, Sérgio, bom dia. Como ela pensa, né? Como ele pensa, ou seja, as leis são estruturadas exatamente para nos dar uma pista de como funcionam as coisas, né? Se você atrair uma carga positiva, se você colocar uma carga positiva na frente de uma negativa, elas vão se atrair, tá? Se você coloca duas cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Se você tem, no caso de um ímã, né? Você tem um caso de um ímã, né? Polos de mesmo nome, polo sul junto de polo sul, eles vão se repelir. Polo norte junto de polo sul vai se atrair. Então, com isso, nós vamos entendendo a lógica, a dinâmica das coisas, né? E vamos entendendo a mente de Deus, né? Então, isso é muito importante, porque a gente pode fazer perguntas que ajudem a compreensão ou seja, como é que eu posso operar no mundo, como é que eu posso operar no mundo de forma a não estar indo contra a correnteza, né? Porque se a gente observa o nível de adoecimento, né? O nível de agressão, o ser humano é o maior predador da natureza, de destruição que o ser humano produz. Claro que o ser humano também é capaz de fazer coisas inimagináveis, espetaculares, quantas coisas lindas já foram construídas, quantas obras maravilhosas, né? Então a impressão que eu tenho é que quando nós estamos em sintonia com essa energia, né, eu fico imaginando a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Eu fico imaginando a 40ª Sinfonia de Mozart, né? Então, assim, eu sou muito apaixonado por música erudita. Então, aquilo você vê que é uma inspiração divina, né? A própria criação dos instrumentos, né? Como é que a pessoa teve a ideia de criar um violoncelo, um negócio daquele, um violino, um trompete, né? Então, assim, de onde é que veio essa ideia de você vai lá, você pega aquilo, você materializa, né? Então, o tempo todo nós estamos materializando na nossa realidade, existe essa fonte, né? E nós nos conectamos a essa fonte, e nós somos o intermediador da conexão com a fonte. Então, se nós estamos criando a nossa realidade com sabedoria, isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu venho trazendo essa reflexão sobre a questão da riqueza, né, da miséria, da escassez, né? E era exatamente isso que Einstein também trazia, né? Essa coisa. Você pode olhar para a realidade e não acreditar em milagres, mas você pode perceber a vida onde tudo é milagroso, né? Onde nós temos a capacidade de interagir com esse campo de energia, com Deus, o nome que você queira dar, mente cósmica, mente universal, não importa o nome. Não importa nem que você tenha religião, não tem nenhuma, não, realmente isso não importa. O mais importante é você entender a dinâmica da mente inteligente, né? Porque há uma inteligência, isso é inegável, né? Quando eu estava vendo um documentário no Netflix, né?
Eu estava até falando isso recentemente, numa aula que eu dei, né, que tem morcegos no deserto de Sonora que ele vem de 100 quilômetros de distância para polinizar flores de cactos, né, que depende desse morcego. Eu digo, mas de onde vem essa inteligência, meu Deus? Como é que esse morcego viaja 100 quilômetros para vir polinizar um cacto no deserto, né? Só ele é capaz de fazer isso porque ele tem uma língua muito comprida. Só aquela língua consegue penetrar ali naquele cacto, né? Então isso... Aí você vai entender a mente de Deus, né? Vai começar a entender toda a lógica que rege a natureza, a complexidade, tudo interligado, tudo conectado, né? E aí você vai perceber que a mente de Deus, né, é muita abundância, né? É muito, o que existe é muita abundância, muita riqueza, muita cooperação, né? Todo mundo trabalhando é, voltado para um propósito comum, né? Então, assim, quanto mais a gente tem a compreensão, né, de como Deus pensa, que é exatamente, ele age através das leis universais, né? Então, daí, tanto o conhecimento científico como o conhecimento espiritual, né? O conhecimento espiritual, ele vai nos dar uma orientação, né, extraordinária, né? Júlia está dizendo, os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Pois é, se você não tiver... quando a gente está no caminho do ego, né, a gente se distancia, né? Então, mas Jesus convida, né? Você vai pegar no Curso em Milagres essa superação do ego para você entrar nesse campo, né? Você está nesse campo. Quando a gente está no campo do ego, a gente está normalmente a gente está distante, né? A gente está distante de Deus. Eric está dizendo, gosta de mostrar a abundância através da natureza dos animais. Com certeza, né? Então, a inteligência dos animais, a inteligência da natureza é algo, assim, espetacular. É algo que mostra que ali está realmente essa consciência, né? Então, a live de hoje era exatamente que pergunta você tem para Deus hoje? Qual seria a pergunta que você faria para Deus, né? Então, essa é a questão principal. Qual é a pergunta que você faria para Deus hoje, né? Então, essa live caiu no Instagram, eu estou repetindo ela de novo aqui, muita gente tinha feito várias perguntas, né? Então, nós estamos repetindo a live no Instagram, tá? Então, se tiver alguém aqui que queira fazer uma pergunta rápida para mim aqui, entrar no Instagram, eu estou à disposição, a gente bate um papo rápido, daqui a pouquinho eu tenho que sair para a feirinha, né, orgânica. Então, se você quiser entrar agora e me fazer uma pergunta aqui na live do Instagram, é só você dizer que eu te chamo aqui, e você faz uma pergunta. Então, a pergunta de hoje, Deus, qual é a única pergunta que você faria para Deus, né? Então, tiveram pessoas que disseram, qual é o meu propósito, qual é a minha missão? Então, é muito importante você fazer perguntas, né? Maria Zilma, você teria que estar no Instagram para você entrar, né? Eu não tenho como você entrar pelo Facebook. Só no Instagram que eu posso chamar as pessoas aqui. Então, quem estiver no Instagram e quiser me fazer uma pergunta, pode entrar agora, né? Pode dizer que aí eu chamo você aqui. Marcelo Merece está dizendo, bom dia, querido, não faria uma pergunta, agradeceria. Muito bom, né? Então, essa questão dessa comunicação, a gente perceber que nós estamos envolvidos, então, quando a gente vê Deus como essa consciência, como esse campo de energia, ele está presente na nossa vida 24 horas por dia, né? Ou seja, você está com essa presença divina na sua vida 24 horas por dia. A grande questão é você ter consciência dessa presença. A grande questão é você dialogar com essa presença com sabedoria, entendeu? Esse é um campo de energia. E esse campo de energia, ele está dizendo o tempo todo, eu estou aqui à sua disposição para lhe servir, o que é que você quer? Então, quando eu tive esse insight e fazer uma pergunta, exatamente, que pergunta você pode fazer, né? Que pergunta você pode fazer a Deus, né? De forma que você possa trazer clareza sobre sua vida, né? Porque não é só uma pergunta para resolver um problema, entendeu? É uma compreensão. Então, quando você for fazer essas perguntas, faça perguntas que lhe tragam uma compreensão
uma compreensão maior da sua vida, né? Marcelo perguntaria o que Deus quer de mim e como posso servi-lo. Oh, muito bem, muito legal. Tá? Gratidão, Deus sempre trabalha sempre a gratidão, né? Então, assim, a gente perceber essa presença, né, é algo fundamental. Quanto compatibilidade. Você quer me fazer uma pergunta? Eu vou chamar você aqui. Eu esqueço seu nome porque eu ainda não estou... Você pode fazer o pedido quanto compatibilidade, porque eu não estou conseguindo lhe chamar. Faça o pedido aí, do lado direito tem o pedido para entrar na live, tá? Quem quiser aqui no Instagram me fazer uma pergunta, pode, né, fazer o pedido. Eu só posso aceitar você se você fizer o pedido. Eu tentei lhe adicionar aqui, mas não está aparecendo a possibilidade de lhe chamar para a live. Você é que tem que se convidar. Você convida e eu aceito, tá? Faça o convite que eu aceito, mas eu não tenho... Lígia, pronto, Lígia. Então faz o pedido aí, Lígia. Faz o pedido que eu aceito, tá? Eu não estou conseguindo lhe convidar. Aqui do lado direito tem um... Normalmente do lado direito, deixa eu ver aqui. A Marcelo merece também quer fazer uma pergunta, então vamos chamar aqui o nosso querido Marcelo. Depois eu chamo a Lígia, já que ela não conseguiu entrar. Vamos aguardar o Marcelo, é uma pessoa muito querida, já me entrevistou, ele tem um programa muito bacana de rádio, né, no Facebook. Vamos ver se o Marcelo entra aí. Oi, Wallace! Oi, Marcelo, mas eu não tô lhe vendo. Onde é que você está, meu Deus? Eu tô te vendo muito bem, já tô aqui no estúdio da rádio. Bom. No nosso programa, e prazer falar com você, meu querido Wallace. Que legal, querido. Mas a sua imagem não está aparecendo aqui, Marcelo, para mim. Por que será? Rapaz, mas eu tô te vendo, a sua imagem tá aparecendo para mim, sim. Olha, as pessoas estão vendo o Marcelo aí, que coisa estranha. Você não está aparecendo aqui na imagem no Instagram. Eu tô te vendo muito bem, meu querido Wallace. É sempre um prazer falar com você. Igualmente, meu querido. Então, pronto, aqui está dizendo que você não está podendo entrar, né? Mas você está só o som. Eu nunca tinha acontecido isso, de eu estar ouvindo só o som. Mas, Marcelo, a ideia é que você possa me fazer uma pergunta. Fique à vontade para perguntar o que você quiser, querido. Alô? Eita, agora ele caiu. Que coisa mais incrível. Não consegue, Lígia, entrar? Você não consegue fazer a pergunta, Lígia? Olha, gente, quem quiser tem que me fazer um pedido para entrar. Deixa eu ver aqui quem pediu, ó. Célia Couto. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto compatibilidade. Deixa eu ver se eu colocando quantum aqui. Quantum. Pronto, eu vou ver se eu consigo lhe chamar aqui, viu? Quanto, Lígia. Veja aí se você recebe, Lígia. Eu nunca tinha visto isso. O Marcelo ficou só a voz dele sem aparecer o som. Que coisa mais incrível isso. Ele apareceu a voz e não apareceu o som. E não apareceu a imagem. Lígia, eu estou lhe chamando aí. Veja se você recebe o pedido, né? Veja se você recebe o pedido. Lígia, pelo jeito, não está recebendo o pedido. Vamos ver aqui outra pessoa que fez o pedido aqui junto com o Marcelo. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Mas que coisa incrível essa, né? A pessoa entrou o som e não entrou a imagem. Gente, quem quiser entrar aqui na live tem que me fazer um pedido, né? Porque eu não estou conseguindo chamar a pessoa. Então, vocês do lado direito da sua imagem tem aí. A Lígia também não está conseguindo entrar. Talvez esteja com algum problema no Instagram, né? Talvez esteja com algum problema porque não está tendo essa possibilidade de fazer pedido para mim, né? Eu nunca vi. Deixa eu ver. Deixa eu chamar o Marcelo de novo, ver se ele entra agora com imagem. Agora apareceu a possibilidade de fazer o pedido. Mas, pelo jeito, não está. Para Lígia. Oi, Wallace. Oi, Marcelo. Tá me vendo agora?
Olha, não estou lhe vendo. Você está conseguindo algo impressionante. Eu nunca vi isso no Instagram. Eu ouço... Gozado, eu estou te vendo maravilhosamente bem aqui. Mas você está vendo junto comigo na tela? Você está aparecendo na tela? Sim, perfeitamente. Estou te vendo aqui. Mas que coisa! Alguém está vendo Marcelo aqui, gente, na tela? Alguém está vendo ele? Olha, Marcelo, nós estamos criando aqui uma situação realmente inusitada. Não aparece, ó, ninguém lhe vê, nem eu, nem ninguém lhe vê, só a voz. Marcelo... Gozado, para mim, eu estou te vendo perfeitamente. Marcelo, você tem uma... Eu acho que ele caiu de novo. Não, ninguém está vendo, ele caiu de novo. Gente, então... Eu acho que as pessoas estão com dificuldade de entrar, eu não estou conseguindo chamar também, né? Se você quiser entrar, você tem que me fazer um pedido, tá? Se alguém quiser aí entrar, tem que me fazer um pedido. Então, a ideia é essa aí, né? Na próxima, talvez ele tivesse sem o vídeo, né? Na próxima quinta-feira, gente, nós estaremos, deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas aqui, a Célia, né? Vamos ver se eu consigo chamar a Célia. Célia Castro, vamos ver se é a Célia. Na próxima quinta-feira eu estarei realizando o workshop Os Códigos Quânticos da Riqueza, né? Vocês que estão me acompanhando, eu estou trabalhando em cima de um projeto que é exatamente o que eu estou chamando de Escola da Riqueza, que é voltado exatamente para um caminho espiritual para você enriquecer, ficar rico de verdade, né? Não só de ter dinheiro. Ter dinheiro é muito bom, é maravilhoso, mas é importante você também enriquecer no nível mental, no nível espiritual. Também não está entrando a Célia. Célia, tá me ouvindo? Eu ouvi um barulho aí. O Instagram tá muito estranho hoje, né? Não estou conseguindo, as pessoas que eu estou chamando não estão conseguindo entrar. Então acho que essa função hoje, ele deu alguma pane, né? Então, gente, nós vamos estar fazendo o workshop Os Códigos Quânticos. Ela não está conseguindo entrar. Deve estar com alguma pane o Instagram hoje. Ele não está aceitando a entrada. Então, vamos deixar essa pergunta. Amanhã, se vocês estiverem dispostos, eu vou fazer uma outra live às 7 horas da manhã, né? Às 7 horas da manhã. E amanhã vai ser... a live de amanhã vai ser qual é o pedido, né? Qual é o pedido que você faria a Deus, né? Qual é o pedido que você faria a Deus? Então, gente, eu estou trabalhando essa questão da prosperidade financeira, nessa dinâmica de você se transformar numa pessoa sábia, né? Porque não há incompatibilidade entre dinheiro e espiritualidade, porque senão Deus não tinha feito de Salomão o homem mais rico do mundo. Então, estou exatamente trabalhando nessa perspectiva de superar preconceitos, né? Crenças limitantes, crenças religiosas limitantes em relação ao dinheiro, né? Eu não tô conseguindo chamar. A Célia, de novo, fez o pedido aqui, mas ela não está conseguindo entrar por algum motivo, né? Maria de Fátima Moreira, eu só queria pagar minhas dívidas. Pois é. A grande questão é exatamente a gente entender o que é que está travando a nossa vida, o que é que está emperrando, né, a nossa vida no sentido da prosperidade financeira. Então, normalmente tem a ver com a bagagem emocional, com o sistema de crença que nós adotamos, né, que nós acolhemos e que muitas vezes está operando a nível subconsciente, tá? Deixa eu pegar o link, gente, para você se inscrever para o workshop, ele é gratuito. Ele vai ser fechado só para quem está interessado, né? Eu quero exatamente trazer pessoas que estejam bastante interessadas nesse tema, porque eu vou fazer, tá? Então, vai ser um workshop fechado. Peraí, só um minutinho que eu vou copiar o link aqui para colocar no YouTube e no Facebook, né? Então, Thelma, quem quer trabalhar a sua questão financeira, inscreva-se. Quem está no Instagram, é só ir lá no meu perfil, né? É só ir lá no meu perfil e se inscrever no workshop Os Códigos Quânticos da Riqueza. Eu estarei exatamente trazendo essa perspectiva, quais são os códigos subliminares que estão por trás
estão por trás das leis, né? Como que a gente pode interpretar as leis para que a gente possa ter prosperidade financeira, mas a gente possa ter prosperidade mental, espiritual, né? Emocional, né? Então, ou seja, nós possamos ser ricos em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu acabei de colocar aqui, né? Essa live foi totalmente surpresa, né? O pessoal da minha equipe não está aqui porque ninguém sabia, né? Bom dia, Maripê, né? E nós estaremos na próxima quinta-feira dando essa aula fechada para quem está interessado nessa proposta de enriquecer dentro de uma perspectiva espiritual, né? Dentro de uma perspectiva espiritual. Então, vai ser uma aula com conteúdo profundo, né? Vai ser uma aula longa, então você se prepara, se você é realmente um chamado para que, se você estiver nesse caminho de uma busca espiritual, né? De uma busca de evolução espiritual, de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa que gerencia, né? Que tem a sabedoria para gerenciar a sua riqueza e a capacidade de prosperar financeiramente, então esse workshop é para você. Maria Célia Oliveira, como sair de todo esse emaranhado? É exatamente isso que nós vamos mostrar para você, tá? E amanhã, né? E amanhã, às 7 horas da manhã, nós estaremos fazendo outra live aqui, né? Se você quiser dar continuidade a essa reflexão. Hoje a minha provocação foi: qual é a pergunta que você faria a Deus, né? Então, amanhã eu quero que você pense qual é o pedido, né? Qual seria o seu pedido? Qual seria o seu pedido a Deus? Então, você quer ser uma pessoa rica? Você quer ser uma pessoa que tenha riqueza na sua vida, entendeu? Então, assim, pensa sobre isso, porque a grande questão, muitas vezes, é que nós não estamos fazendo o pedido certo, né? Então, quanticamente, tudo tem a ver com a nossa vibração, né? Com a nossa intenção. Pode me passar a data do workshop, Xana? O workshop vai ser no dia 23, quinta-feira, às 19 horas e 1 minuto, vai ser o workshop, né? Maripê, quero prosperar em todas as áreas. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Então, assim, e para a gente prosperar em todas as áreas, a gente tem que muito da sujeira emocional, né, mental e até mesmo espiritual, que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Tá? Então, por isso que esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho inédito, porque o meu caminho para a riqueza é o caminho da sabedoria, é o caminho da limpeza emocional, porque, assim, se você fica muito rico financeiramente, mas se você é muito miserável mentalmente, né, emocionalmente, espiritualmente, então a riqueza material não vai te trazer felicidade, porque simplesmente você não sabe como acessar isso. Você vive em guerra com o mundo, né? Você vive num estado de competição. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, entendeu? Então eles terminam desrespeitando todas as leis. Quando eu sugeri você fazer uma pergunta a Deus, é porque nós precisamos fazer as perguntas certas também, tá? Ou seja, como me guiar através, né? Como me guiar através da sabedoria, né? Como fazer das minhas ações, né? Como fazer das minhas ações as ações que Deus faria, entendeu? Então a sabedoria é exatamente aí, como fazer das minhas ações as ações que Deus faria, entendeu? Então aí, por que é que Deus transformou Salomão no homem mais rico de todos os tempos, né? Porque Salomão pediu sabedoria, entendeu? Então a grande questão da dificuldade financeira da maioria das pessoas é falta de sabedoria, entendeu? É exatamente a falta de sabedoria. Por isso que esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho inédito, onde nós vamos trabalhar várias áreas, teremos convidados aí muito especiais, a Semana Rojo vai participar do Clube da Riqueza, né? Que é uma consteladora, uma das melhores do Brasil, né? A Vera Bassoi, outra consteladora espetacular, né? Ontem nós tivemos a confirmação do Zenzruel, né, que é um judeu que é um best-seller nessa área, também vai estar participando do curso, né? Então, assim, nós teremos aí grandes nomes do mercado financeiro, né? Está estudando os provérbios, né, Maripê?
Pois é, então uma das referências bibliográficas da Escola da Riqueza são os provérbios. Então a gente vai estudar os provérbios de Salomão para entender o que é exatamente atitudes. Você precisa, Ben Israel, o nome dele é difícil, Ben Israel. Então Ben Israel é uma grande autoridade nessa área, ele vai estar também, né, ele vai estar dando uma aula extra na Escola da Riqueza. Então tudo isso você pode, na quinta-feira, nós vamos estar falando sobre os códigos quânticos da riqueza, e nós vamos estar abrindo também para a Escola da Riqueza, onde vai ter aí, né, tem também o Tiago Cesp, que é uma pessoa do mercado financeiro, né, que conhece muito, vai estar trabalhando sobre mentes, né, sobre exatamente as mentes prósperas, como você tem uma mente próspera. Então, assim, a grande questão é exatamente entender como, né, e aí eu volto ao início dessa live, que a gente faria, que eu falava como Einstein dizia, né, o que eu quero saber é como o velho pensa. O velho se referia a Deus, né? Então, se você está querendo ser uma pessoa rica, próspera, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, já está assistindo os bônus, né, Celine? Que legal. Seja bem-vinda, Celine, né? Então, você precisa exatamente entender como é que o velho pensa, né? Porque aí é exatamente isso que levou Salomão a ser uma pessoa tão rica, né? Então, esse trabalho é um trabalho para quem está exatamente querendo, né? Querendo evoluir, né? Querendo evoluir no campo financeiro, mas querendo evoluir em todas as áreas, né? Então, aí o Salomão depois ele cai, né? Depois ele cai, né? Pois é, exatamente. Salomão depois é exatamente isso que mostra, né? Você, enquanto ele estava na vibração, e depois ele cai na tentação, né? Então essa é a vida, né? Então vocês que estão no YouTube e no Facebook, viu, gente? Vocês podem se inscrever nesse link que eu estou colocando aqui. Quem está no Instagram, o link para os códigos quânticos da riqueza, o workshop que eu vou estar fazendo na próxima quinta-feira, ele está no meu perfil, né? Então é só você ir lá no meu perfil, se inscreve, ele é gratuito. Se você está nessa busca, né, se você está escolhendo dar uma guinada na sua vida, né, porque o que acontece é que a pobreza material, ela termina dificultando a gente investir nas nossas virtudes, entendeu? E aí termina que a pobreza material, muitas vezes, ela está ligada também com a pobreza espiritual, com a pobreza mental, com a pobreza emocional. Adriana, se você quer participar do workshop, é só você ir lá no meu perfil no Instagram, tem um link, tá? Ele é gratuito, você se inscreve. Vai ser uma aula fechada, porque eu quero bater papo com as pessoas também, quero tirar dúvida, tá? E é uma aula onde nós vamos oferecer a possibilidade de você fazer parte da Escola da Riqueza, que é um trabalho, né? É um trabalho que nós vamos fazer durante 3 meses para aquelas pessoas que estão querendo enriquecer, estão querendo superar todos os preconceitos em relação na sua relação com o dinheiro, com a riqueza, ter uma nova compreensão do que é ser rico, e nós vamos trazer exatamente essa perspectiva, trazendo um caminho, né, esse caminho espiritual, essa perspectiva espiritual de você ficar rica, né, de ficar rico no sentido de estar, sua mente está alinhada com a mente do Criador, né? Então, sempre que você tiver vocês podem se inscrever gratuitamente lá no meu Instagram. Abaixo do meu perfil tem um link, né? Então é só você entrar lá. Maripê, professor Wallace, como terapeuta vibracional, recomendo você retirar dentro da casa essa planta que está acima da sua cabeça, crescendo para baixo. Ah, Maripê, a Laís tinha me falado alguma coisa sobre isso, eu ia até lhe perguntar. Então, não, descendo para baixo não é legal, tem que ser crescendo para cima, né? Muito bom a sua sugestão aí, né? Eu vou retirar, então, vou botar uma planta que cresça para cima.
essa área aí é uma área que eu tenho interesse, mas eu não conhecia essas questões ligadas ao tipo de planta, mas vou tirar sim, né? Então, vocês que estão aí, né, no Instagram, no YouTube, aproveitem essa oportunidade. É um chamado, né? Eu tive esse insight há muito tempo, desde 2012, que eu tenho um workshop Transforme Sua Realidade Quanticamente, que eu exploro, no bom sentido, essa questão da espiritualidade e da ciência ligado à prosperidade financeira, né? Tem uma história de vida de muitas superações, né? E de muitas ações, né? De muitas ações diferenciadas que me permitiram prosperar na minha vida. Eu vou estar falando sobre isso também, né? E é isso que eu estou querendo ensinar para vocês, né? Ensinar esse caminho. Maripê, você tem alguma sugestão de alguma planta que eu coloque aqui no lugar da jiboia, né? Eu estava até mostrando essa planta aqui que nasceu, estava mostrando, essa planta nasceu aqui em casa, ó. Olha só que coisa mais... Essa planta aqui, ela simplesmente apareceu aqui. Eu estou com algumas plantas aqui que aparecem aqui, né? Então, se você tiver alguma sugestão de planta, me manda depois, né? Tenho várias plantas aqui. Eu tenho outra jiboia ali, então eu vou tirar todas as jiboias aqui de cima, então, tá? Então, minha gente querida, hoje, infelizmente, não deu as pessoas para entrar. O Instagram, acho que bloqueou de alguma forma, não sei o que aconteceu. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós estaremos batendo outro papo aqui, se você quiser nos acompanhar nessa jornada eu espero que amanhã vocês possam entrar, né? Então, amanhã às 7 horas da manhã, eu estarei fazendo uma live sempre voltada para o autoconhecimento e nessa jornada de enriquecimento, de preparação para o workshop Os Códigos Quânticos da Riqueza, onde nós vamos estar abrindo de novo as inscrições para o Clube da Riqueza. Se você é uma pessoa que está em busca de ser uma pessoa rica em todas as áreas, aí eu te agradeço, Maripê, em todas as áreas da sua vida, então se inscreva no workshop, é gratuito, e se prepare, porque se você sentir um chamado no seu coração de fazer parte desse trabalho, será um imenso prazer. Eu vou estar ali acompanhando, não só eu, mas temos aí alguns profissionais de altíssimo nível que eu convidei, que vai estar trazendo uma visão sistêmica, né, uma visão profunda sobre a questão da abundância. Vamos trazer também a abundância a partir do Theta Healing. A minha ex-esposa vai estar dando uma aula também, né? Então, assim, nós vamos ter aí um arsenal de muitos conhecimentos, né, para que você possa ter todas as ferramentas que lhe apoiem nesse caminho da riqueza em todos os níveis, na riqueza material, a riqueza mental, e aprender também a limpar. Nós vamos fazer trabalhos também para você entender as baixas frequências que estão associadas à raiva, a energia da vingança, a energia da intolerância, da apatia, da vergonha, da culpa, né, do orgulho. Então, tudo isso aí é um empecilho, né? Tudo isso é um empecilho. Lírio da Paz, Antúrio, ok. Me manda lá por escrito que vai sair o nome aqui. Aqui eu acho que o Lírio da Paz eu até tenho um aqui. Eu vou ver. Mas aí eu pego. Você pode fazer a inscrição gratuitamente, né? Gratuitamente, e se prepare. Eu vou trazer muito conteúdo e uma oportunidade linda para você que está em busca de riqueza, de ser uma pessoa rica. E, de repente, você pode seguir esse caminho aí que nós vamos estar propondo, né? Em toda a experiência que eu venho acumulando. No meu livro, Dê um Salto Quântico em Sua Vida, eu já tinha um capítulo sobre o que eu chamo de ciência da abundância, né? Então, meu trabalho é exatamente unir ciência, espiritualidade e cura, né? Então, a prosperidade espiritual, a prosperidade financeira, ela dificilmente acontece quando você está doente, né? Porque mesmo que você tenha dinheiro, mas aí você não pode dizer que você é uma pessoa próspera se você só vive doente, tá? Então, tem que curar essa base emocional, essa base da mental, a mente muitas vezes trabalhando contra você, para que você seja, de fato, uma pessoa rica de verdade. Então, rica não é só ter dinheiro. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para as pessoas. Não é só ter dinheiro. Dinheiro é um aspecto da riqueza. Você precisa ser uma pessoa rica de verdade. Riqueza significa riqueza material, mental, emocional e espiritual, porque aí você vai poder gerenciar, isso aí que você vai poder gerenciar e
proporcionar mais riqueza e gerar mais riqueza e mais abundância e contribuir para um mundo melhor. Irene está dizendo quais são as missões da minha alma. Muito bom. Então, gente, um bom dia para você. Amanhã, às 7 horas da manhã, se você quiser bater um papo comigo, a gente vai continuar aprofundando essa temática e se preparando para o workshop Os Códigos Quânticos da Riqueza. Eu vou colocar mais uma vez para quem chegou aqui, para quem chegou no YouTube e no Facebook, né? Você pode se inscrever agora. Quem está no Instagram, é só você ir lá no meu perfil, né? A tradição esotérica indica que a Zamiúncula, como é que é o nome? Que nome é esse? Zamiúncula. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu anotar aqui esses nomes que vocês estão dando, né? Que é o nome Zamiúncula. Zamiúncula, então já vou... Lírio da Paz, né? Antúrio. Tá bom, já vou fazer. Na terapia de ambiente, nós analisamos as áreas da vida que estão bloqueando a prosperidade. Zamiocuca, é? Legal, Maripê. Zamiocuca. Legal, a gente pode até fazer um bate-papo lá dentro da comunidade. O Zamiocuca você já tinha colocado aqui, né? Lírio da Paz, Zamiocuca. Tá bom, eu vou pesquisar o que é isso aí. Gente, então um lindo dia para vocês. Bambu da sorte também, né? Bambu. Muito bom as dicas de vocês. Muito obrigado. Maripê, depois vamos pensar nisso aí, que a gente pode abrir uma sala de bate-papo lá na comunidade sobre isso. Então, eu aguardo vocês amanhã, às 7 horas da manhã. Um grande abraço e um ótimo